Olá, meus amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos, que Deus nos abençoe. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de sopro de vida, por essa oportunidade, meus irmãos, de lutar, já crendo na vitória, porque é isso que Deus tem para mim e para todos aqueles que buscam a Deus, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar bendizendo o seu santo nome. Meus queridos, quero pedir perdão aos irmãos que eu estou de cabeça regada, porque aqui está muito quente, não dá para a gente colocar uma roupa adequada, mas adequado é falar de Deus, falar de Jesus, seja aqui, seja em qualquer lugar, né? O que importa é falar desse Deus maravilhoso, que a cada dia nos concede bênção, que a cada dia nos fortalece, nos livra do mal, nos dá sabedoria, né? Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite, meus irmãos, a falar, a estar, a poder falar, a poder estar num ambiente saudável, com tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo afora, hein? Pandemia, gripe, uma coisa ou outra, né? E estamos aqui, para a honra e glória ao Senhor, falando e bendizendo do seu santo nome. Glória a Deus, aleluias, que Deus nos abençoe cada dia mais por isso. E por outras coisas, por grandes bênçãos, a qual Ele nos concede a cada amanhecer e a cada findade de dia. Amém, meus irmãos? Meus queridos, vamos meditar um pouco em Mateus, no capítulo 16, lá no versículo 13 ao 19. Veja o que diz a palavra do Senhor, meus amados. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero traduzir essa mensagem na linguagem atual. Veja só, é isso que eu uso. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, elas escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Meus irmãos, pois a mente deste povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos, fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Jesus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Somos felizes porque a gente vê e a gente ouve. Eu afirmo, meus irmãos, a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas pessoas do povo de Deus gostaria de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam
e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como semente que fora semeado na beira do caminho. O maligno vem e tira, e o que foi semeado no coração delas, o inimigo vem e tira, meu irmão, tudo que foi semeado no coração dessas pessoas. Então, meu irmão, a palavra do Senhor aqui, ela quer nos dizer que o Senhor Jesus faz uma ampla situação, uma ampla distinção entre a sua obra e aquilo que não é sua obra. E para avaliar o grau de entendimento e alcançar as pessoas a respeito da sua obra, ele perguntou aos discípulos o que as pessoas pensavam e comentavam a respeito dele. Meus irmãos, a partir dessa pergunta e das respostas que foram dadas, algo muito importante nos foi revelado. Jesus quis saber o que a multidão que o seguia pensava a seu respeito. Ele queria saber o quanto as pessoas haviam alcançado e conhecido a respeito da sua pessoa. Muitas vezes, nós podemos substituir a palavra homem por religião para podermos adequar melhor a pergunta de Jesus para os nossos dias, pois a opinião dos homens naquela ocasião é a mesma da religião de hoje, que são organizadas pelos homens. Dessa forma, a pergunta ficaria assim: quem dizem as religiões ser filho do homem? Quem dizem as religiões ser filho do homem? A resposta foram as seguintes: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Amém, meus irmãos? O que os discípulos responderam a Jesus era aquilo que eles ouviam no meio das multidões, podendo observar que ninguém pensava mal de Jesus. Pelo contrário, as pessoas comparavam a verdadeiros homens de Deus, a servos que foram usados de maneira poderosa pelo Senhor, de modo que nenhuma resposta era verdadeira. Todos estavam enganados naquilo que pensavam acerca de Jesus. E ninguém havia percebido quem ele realmente era. A multidão o havia comparado com pessoas mortas, que apesar de haverem sido usadas por Deus, não existiam mais. Essa é a concepção que as religiões têm a respeito de Jesus hoje em dia também, né, meu irmão? Elas falam coisas boas a respeito dele, pregam sobre os seus feitos, repetem suas palavras, constroem templos e cantam louvores ao seu nome e fazem outras tantas coisas para agradá-lo, mas agem e se comportam como ele tivesse morto. Elas lembram, meus irmãos, de Jesus como alguém derrotado pela morte, pregado na cruz, sem poder parar de fazer nada, mais nada, como alguém que ficou no passado longínquo, sabe, parado. As religiões pensam um Jesus dependente da sua mãe e que é conduzido por mãos humanas, mas pois sendo de madeira ou de metal, não pode andar, falar ou ouvir. O pensamento da religião a respeito de Jesus é baseada na razão e é
puramente humana e materialista. Meus irmãos, depois de ouvir a opinião da multidão, Jesus quis saber o que os discípulos que tinham comunhão com ele e o que os discípulos que tinham comunhão com ele e vivam ao seu lado pensavam a seu respeito. A resposta deles, meus irmãos, que estavam sempre reunidos num corpo com ele, como com ele foi diferente, né? Meus irmãos, a resposta de Pedro foi totalmente diferente das que foram dadas pela multidão. Enquanto a multidão se baseava na carne, na razão, na capacidade intelectual para avaliar Jesus, o apóstolo Pedro valeu-se da revelação dada pelo Pai Celeste para expressar sua visão a respeito do Senhor. Pedro jamais poderia ter usado sua razão para chegar a essa resposta, pois nela está escarnada a mais pura verdade e a revelação da Trindade. Tu és Cristo, ungido pelo Espírito Santo, o Filho unigênito do Deus vivo, o Pai, enquanto a religião enxerga em Jesus morto. Aquele que tem a revelação o conhecem como Deus vivo, como o Senhor da vida, e os tais foram chamados por Jesus de bem-aventurados. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, Jesus disse que a igreja seria edificada sobre a revelação do que Ele é, o Deus vivo. A declaração de Pedro, e nessa revelação, a igreja do Senhor está firmada e segura, livre de todos os males e das portas do inferno. Meus irmãos, pois está escondida sob a luz da revelação. Quando vivemos segundo a revelação e mantemos a nossa comunhão com Deus vivo, somos protegidos e ocultados dos olhos do inimigo. E dessa forma, ele não nos toca, porque estamos protegidos, né? Protegidos pela comunhão de Deus. Meus irmãos, as chaves servem para abrir a porta, e as chaves que o Senhor prometeu que daria a Pedro foram as revelações que abririam as portas. Jesus, da salvação e da vida eterna para muitos, no início da igreja. Quando Pedro pregou a palavra do Senhor no dia de Pentecostes, a porta da salvação foi aberta para que quase 3.000 pessoas, meus irmãos, ele levou isso a ressuscitados, e estava vivo ali, né? Mais tarde, Pedro usou a segunda chave e a porta do céu foi aberta para 5.000 almas. Desta forma, a chave do reino são as revelações, mensagem, clamor, dons espirituais, experiências e muito mais, né? Que o Senhor concede a todos aqueles que o conhecem como Deus vivo. Meus irmãos, através da chave, através das revelações, podemos abrir a porta e alcançar aquilo que está na eternidade. Andar na revelação significa fazer uso da chave e com ela alcançar aquilo que está programado na eternidade, cada dia. Meus irmãos, é ter uma vida edificada. Viver na revelação é ter uma vida edificada, é prevalecer contra as portas do inferno. Quando não se tem revelação, usa-se a razão. E a porta que se abre com a razão é a porta do inferno. E a religião tem sofrido essa situação, pois não tem a revelação de Deus. Revelação, meu irmão, é quando o Senhor Jesus ensina os discípulos a orar. Disse: seja feita a tua vontade na terra como no céu.
Isso significa, irmão, que a vontade do Pai só pode ser feita se aquilo que é a sua vontade na eternidade, se aquilo que é a sua vontade na eternidade for alcançados e realizado por seus servos aqui na terra. Meus irmãos, realizar a vontade do Pai, realizar sua obra, é alcançar o conhecimento da sua vontade programada na eternidade através de revelações, executando-a em seguida aqui na terra. Meus irmãos, nós só podemos ligar na terra aquilo que já está ligado no céu. Só podemos ligar na terra aquilo que está ligado na eternidade. Se abrirmos a porta usando a chave do reino, que são as revelações que expressam a vontade do Pai, e entrar por ela fazendo a ligação, liga a terra ao céu. Ligar a terra e o céu, unir o homem e a eternidade, para que tenha vida eterna através de Jesus. Meus irmãos, toda chave tem um segredo. Toda chave tem um segredo para abrir uma porta. E o segredo das chaves do reino dos céus é o clamor pelo sangue de Jesus. Somente através do clamor podemos ter a chave certa para abrir a porta e alcançar a eternidade. Meus irmãos, que a gente possa, através da bondade, através das palavras, criar confiança. Que a gente possa, através do pensamento, criar profundidade. Que a gente possa, através da bondade, em doar, criar o amor. Então, meus irmãos, bondade nas palavras cria confiança. Bondade no pensamento cria profundidade. Bondade em doar cria amor. Amém? Que os irmãos possam se fortalecer, os irmãos possam meditar essa palavra. Como todo ser humano, eu sou falho, a gente erra também. Se alguma coisa, se alguma palavra ficou não entendida aí, me perdoe, somos pecadores, somos errados mesmo, mas a gente cristão tem uma diferença. Nós busca a perfeição, nós busca a santidade, e para a gente chegar nela, vamos errar muito mesmo, né? Vamos errar bastante, mas com o intuito de estar sempre consertando, sempre passando passando o melhor, né? Sempre passando a realidade aos irmãos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, essa era a mensagem a qual eu venho a entregar para os irmãos. Uma mensagem abençoada, uma mensagem para nos fortalecer, uma mensagem para a gente alcançar as portas dos céus. Amém, meus amados, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus venha abrir portas para aqueles que estão com as portas fechadas, que Deus venha encher aqueles que estão enfermos de saúde, que Deus venha trazer paz para aqueles que estão desesperados. E, meus irmãos, creiam na palavra do Senhor, busquem esse Deus tremendo a qual a gente segue. Ele é digno de toda promessa e Ele vai cumprir toda promessa feita na minha e na sua vida. Amém, meus amados? Creiam em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, porque é teu todo o reino, toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Receba, meu irmão. Receba. Amém. Deus abençoe. Meus queridos, se vocês gostaram, vão lá no nosso canal no YouTube, Carlos Servo de Cristo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Amém? Na nossa página do Instagram, Carlos Servo de Cristo 80. No Facebook, Carlos Servo de Cristo. Amém? Ajuda o irmão a pregar o Evangelho. Seja você também
um colaborador da obra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço.